Oi pessoal, para esse vídeo o nosso interesse é calcular uma integral muito importante na probabilidade porque faz respeito à distribuição normal de Gauss, que é, eu acho, uma das funções de densidade de probabilidade mais conhecidas, mais populares, mais faladas, mais usadas. E bom, a distribuição normal de Gauss, basicamente, ela é modelada por essa função E elevado a menos x ao quadrado. E o gráfico a gente fez aqui, ó. Claro que ela é uma função par, então o gráfico é simétrico em relação ao eixo ali. E o nosso problema, basicamente, é calcular a área sobre o gráfico da função toda. Bom, um problema é, será que se eu calcular a área sobre o eixo inteiro, a integral imprópria, essa integral converge? Se ela converge, quanto que ela dá? Então, talvez você já saiba algumas coisas sobre integral imprópria, mas como a gente quer fazer a integral de menos infinito até infinito, o fato é que a gente coloca um r de k, e aqui eu coloco menos r, e vou fazer primeiro essa área, vou tentar achar uma expressão para essa área com r, depois você faz o r tender para infinito, e aí talvez você cobre a dele e veja se esse limite converge. O problema não é o limite, não é exatamente o raio e essas coisas. O problema é o seu integrando. O seu integrando é e elevado a menos x ao quadrado. E isso não tem, analiticamente, uma primitiva simples assim para você falar essa função, substituir, fazer o limite. Enfim, não se conhece. Então a gente vai usar um método que é relativamente conhecido, mas a gente vai usar o plano e a gente vai escrever essa integral em duas coordenadas e depois nós vamos usar as coordenadas polares para ver se elas nos ajudam a resolver esse problema, tudo bem? Então basicamente eu só formalizei o que eu falei aqui, veja, eu estou chamando de IR a integral de menos R até R. E aí, claro, é o limite quando R tende a infinito da IR, certo? É a integral imprópria, se esse limite existir. O que eu quero que você entenda? O meu IR ao quadrado, eu vou multiplicar então a integral de menos R até R, de E elevado a menos x ao quadrado dx, por ela mesma. Mas, para mim, que vai ser bom, eu vou multiplicar com outra variável. É de menos y ao quadrado dy, certo? Claro que a variável, a princípio, não importa tanto, mas aqui vai ficar bom para a gente. O que eu quero, primeiro, que você veja? Essa integral aqui, de menos r até r, é claro que a integral é um número, sendo ela uma constante com respeito a x, ela pode passar para dentro da integral em x. É uma constante com respeito a x. Então eu quero escrever isso daqui assim, ó, integral de menos r até r, dessa constante com respeito a x, que é a integral de menos r até r, de e de menos y2 dy. Passei a constante aqui para dentro, ó. Agora eu vou escrever a função em x. Ok? Então eu estou multiplicando por uma constante que estava fora e agora está dentro. Agora, o que eu ainda posso ver? Essa função aqui que está em x é uma constante com respeito à variável y. Então essa constante pode entrar aqui. Então no fundo, o que você está fazendo? A integral de menos r até r, da integral de menos r até r, de e elevado a menos x ao quadrado com menos y ao quadrado, multiplicando. Você sabe que quando você multiplica, você conserva a base e soma os expoentes. Então, somei os expoentes e deixei o menos aqui de fora. E vou colocar tanto o dx quanto o dy. Aqui, nesse caso, já não importa a ordem, porque você pode passar para dentro as constantes na ordem que você quiser. E veja que isso daqui, de fato, se torna uma integral dupla. Então, é um caso onde as variáveis aqui são completamente independentes. Você começa com o produto de duas integrais em variáveis independentes e nota que um raciocínio bem simples, por elas serem independentes, uma é constante com respeito à outra, isso vira, de fato, uma integral dupla. Então, você passou de uma integral em uma variável que está ao quadrado, escreveu em x e em y e passou agora para uma integral no plano. Eu fiz um desenho aqui para te mostrar onde é que você está integrando. Em x, você está integrando de menos r até r. Em y, de menos r até r. Ora, é claro que é um quadrado de lado 2r. Então, vamos dar uma olhada aqui para o meu desenho. Olha, eu fiz aqui o meu quadrado de lado r. Então, para cá é mais r, desculpa, de lado 2r. Mais r para um lado, menos r para o outro. E para cima a mesma coisa. Mais r para cima e menos r para baixo. E eu quero integrar aquela função no quadrado. Para me auxiliar e para eu te explicar melhor como é que eu vou usar as coordenadas polares, eu já fiz dois círculos.
O primeiro círculo aqui eu estou chamando C1 e esse círculo grande que contém todas as figuras eu estou chamando C2. E me parece claro, simples de você entender que o C2 contém o quadrado que contém o C1. E daí, pela monotonicidade da integral, quando você tem conjuntos assim, onde um contém o outro, claro que a integral da mesma função em C1 não pode ser maior do que a integral dessa função no quadrado, que não pode ser maior do que a integral dessa função no círculo 2. Isso porque a sua função é sempre positiva. Certo? Então a sua função é sempre positiva. Quanto maior o domínio que você integra, se você vai contemplando domínios novos que contêm os antigos, a integral só vai crescer. Porque você vai estar com um pedacinho de área numa função que é positiva. Então a desigualdade que eu escrevi foi: a integral no círculo pequeno é menor ou igual do que a integral no quadrado. Veja, a integral no quadrado é de menos r até r, tanto em x quanto em y. E bom, isso daí é menor ou igual da integral no círculo C2, que é o grande. Então a integral em círculos, bom, eu vou começar escrevendo aqui, ó. A integral, vou escrever aqui, a integral no meu C1, num círculo é bem fácil de fazer. Por quê? Porque você vai fazer a integral, desculpe, no meu C1, a gente pode passar para coordenadas polares de maneira fácil. Eu quero ressaltar ainda que o C1 tem raio R e o C2 é R raiz de 2, né, que é a diagonal do quadrado. A gente vai usar isso já já. Mas o fato é, num círculo, o que eu tenho que fazer? Eu vou integrar em θ de 0 até 2π, usando coordenadas polares agora para integrar no círculo. O raio de 0 até o R, que é no C1. A minha função é E elevado a menos x2 mais y2, é justamente o raio ao quadrado. dr dθ, até aqui, porque eu coloquei aqui dr e fora o dθ. E a princípio você pode pensar, professor, mas você caiu na mesma integral de antes que você já não sabe resolver. Mas muita calma nessa hora. Por quê? Porque eu tenho que multiplicar pelo determinante do jacobiano, da mudança de coordenadas, que no caso das coordenadas polares, o jacobiano é o próprio R. E é incrível como multiplicando por um R, agora você tem uma substituição de variáveis que te permite integrar facilmente. E a substituição é simplesmente U igual a menos R ao quadrado, du menos 2R dr. Então, se você pegar o dr aqui, vai ficar... O dr vezes o R vai ficar exatamente du sobre menos meio. A integral é simples, eu vou deixar os detalhes para você. Veja que a integral em θ não tem θ aqui, então eu já posso colocar um 2π multiplicando, porque é independente de θ. E essa integral vai dar exatamente menos E elevado a menos R ao quadrado sobre 2, aplicado de 0 até R. Basicamente é isso. E bom, para a gente colocar aqui, vou ficar com 2π. Aliás, desculpa, eu já vou cortar esse 2 com 2, eu vou ficar com π vezes. Como eu tenho esse menos, eu vou fazer aplicado em R, menos aplicado em 0, é só trocar. Então eu vou fazer sem o menos aplicado em 0 e depois menos aplicado em R. Eu só estou trocando os sinais. Quando eu aplico isso aqui em 0, dá 1. E quando eu aplico em R, dá E elevado a menos R ao quadrado. Então esse é o valor da integral no círculo C1. No círculo C2, rigorosamente a mesma coisa, com exceção do limite de integração no raio. Ora, em C2 você vai integrar de 0 até 2π, de 0 até o raio vezes a raiz de 2, porque o raio do C2 é a diagonal do meu quadrado. Então isso aqui vai ficar R a menos R2, dr dθ, e obviamente a expectativa é que dê exatamente a mesma coisa, mas aqui dentro vai ficar um R raiz de 2. Então eu já vou colocar logo que é um π, 1 menos E elevado a R raiz de 2 ao quadrado, menos R raiz de 2 ao quadrado. Deixa eu sair daqui para cá para você ver. Ó. Π que multiplica 1 menos E elevado a menos R raiz de 2, tudo ao quadrado. E aqui R ao quadrado. Você fala, professor, para que você fez isso então? Porque vai dar essa diferença, como é que você vai majorar? Ora, eu quero saber, no fundo, eu quero colocar esse R para tender para infinito. Então, quando o R tende para infinito aqui, veja que o expoente, você tem uma exponencial elevado a uma coisa que vai para menos infinito, porque tem um menos aqui. E a exponencial elevada a uma coisa que vai para menos infinito, ela vai para 0.
quando o R vai para infinito. E aqui da mesma forma, esse raiz de 2 não muda em nada meu limite, porque o R vai para infinito. Então a exponencial vai estar elevada a um número que vai para menos infinito. E ela vai para zero também. O que você descobre então? As duas integrais convergem para π. Ou seja, quando o R vai para infinito, a integral em C1 vai para π e a integral em C2 também. Se você parar para olhar aqui agora, na sua desigualdade, você pode usar o teorema do confronto de limites. Porque quando R vai para infinito, então se R vai para infinito, que é o que a gente quer, essa integral aqui converge para π e essa integral aqui converge para π. Ora, a integral no quadrado, que foi como a gente começou, está entre duas coisas que convergem para π. Portanto, esse limite existe e é π. E daí, se eu voltar aqui mais um pouquinho, essa integral aqui converge para π quando o raio vai para mais infinito. Isso me indica que o meu i ao quadrado, eu vou voltar mais um pouquinho aqui, ó. É claro que o meu i ao quadrado é o limite do ir ao quadrado. Ora, se o limite do ir ao quadrado existe e é igual a π, o meu i ao quadrado, que é esse limite, é π. Portanto, a minha integral que eu comecei é exatamente a raiz de π. E é o resultado da integral aqui que você tem, eu já vou escrever raiz de π. Então, veja, você descobriu duas coisas, né? Quando você tem aquela função e você faz a integral imprópria, o limite existe e é igual a raiz de π. Fazendo uma mudança de coordenadas, integrando no plano, onde aparece um jacobiano multiplicando para te salvar. E mais ainda, fazendo um teorema do confronto para justificar, de fato, com as coordenadas polares, que, bom, os limites ali, os limites extremos existem e são iguais a π. Tá bom? Espero que isso te encoraje a fazer bastante coisa, bastantes integrais, use as coordenadas polares para provar mais coisas. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.